Oi, gente, eu sou o Pedro e esse é o nosso último vídeo dos vídeos para Química Geral. No vídeo de hoje, em específico, nós falaremos sobre os elétrons. Abordaremos sobre suas capacidades polieletrônicas, sua organização e configuração eletrônica e também falaremos, por fim, sobre a tabela periódica e como que ela se encaixa nesse meio. Seguindo sempre aquela mesma forma mais descomplicada de sempre. O vídeo de hoje tem uma estética diferente. Da primeira vez nós usamos o fundo, da segunda nós usamos desenhos. Dessa vez eu vou deixar um vídeo com vocês que eu já havia preparado antes. Então, só pega a sua pipoca e vamos pro vídeo. Bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre átomos, de forma dinâmica, um passeio atômico. Vamos começar com os átomos polieletrônicos. Mas, de fato, o que são esses átomos polieletrônicos? De uma forma bem simples, átomos polieletrônicos são átomos com mais de um elétron. Como exemplo, podemos citar o átomo de hélio, que possui 2 elétrons no orbital 1s, e tecnicamente um átomo polieletrônico ou multieletrônico. Nós temos aqui a imagem ao lado, essa figura. Na figura nós encontramos o átomo de hélio. Ele é formado por 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons, os dois se encontrando na primeira camada de valência. Mas todo esse quesito envolve uma equação já citada no vídeo anterior, a equação de Schrödinger. No início do século XX, evidências experimentais sugeriam que as partículas atômicas também eram onduladas na natureza. Por exemplo, descobriu-se que os elétrons davam padrões de difração quando passavam através de uma dupla fenda de maneira similar às ondas. Isso foi mostrado no vídeo anterior. Portanto, era razoável supor que uma equação de onda pudesse explicar o comportamento de partículas atômicas. Schrödinger foi a primeira pessoa a escrever essa equação de onda. Muita discussão centrou-se então no que essa equação significava. Os altos valores da equação da onda mostraram-se iguais aos níveis de energia do sistema da mecânica quântica. E o melhor teste da equação foi quando foi usada para resolver os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Os níveis de energia encontrados estão de acordo com a lei de Rydberg, explicada também anteriormente. Inicialmente, era muito menos óbvio qual era a função da onda da equação. Depois de muito debate, a função de onda é agora aceita como uma distribuição de probabilidade. A equação de Schrödinger é usada para encontrar os níveis de energia permitidos dos sistemas da mecânica quântica, como átomos ou transistores. A função de onda associada dá a probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada posição. A equação aqui embaixo é a equação de Schrödinger. A solução para esta equação é uma onda que descreve os aspectos quânticos de um sistema. Entretanto, interpretar fisicamente a onda é um dos principais problemas filosóficos da mecânica quântica. Isso ocorre porque a equação de Schrödinger só foi resolvida exatamente para espécies contendo um elétron. Isto porque a solução exata dessa equação para um átomo com n elétrons seria uma função de n3 coordenados de todos os elétrons, gerando com isso dificuldades matemáticas para a resolução. Contudo, cálculos aproximados e evidências espectroscópicas indicam, todavia, que espécies poliatômicas possuem orbitais análogos ao do átomo de hidrogênio, sendo, porém, menores, porque suas cargas nucleares são mais elevadas. Isso aumenta a atração eletrostática do núcleo-elétron. Essa relação. Dito isso, podemos partir para um outro conceito, a configuração eletrônica. Por definição, a configuração eletrônica é a distribuição de elétrons de um átomo ou molécula em orbitais atômicos ou moleculares. Por exemplo, a configuração eletrônica pegando o átomo de neon, por exemplo, é 1s2, 2s2, 2p6. As configurações eletrônicas descrevem os elétrons como cada um se movendo independentemente em um orbital, em um campo médio criado por todos os outros orbitais. A partir da configuração eletrônica é possível determinar a reatividade e o potencial de corrosão dos átomos.
Mas, para fim de dúvidas, o que seria essa estrutura? A configuração eletrônica geralmente se refere ao arranjo de elétrons ao redor do núcleo de um átomo, em seu estado fundamental. Como nós podemos ver nessa imagem, nós temos um átomo qualquer, com seus elétrons rodando esse átomo no estado fundamental. O estado em que todos os elétrons do átomo existem no nível de energia mais baixo possível. Os diferentes níveis de energia ocupados pelos elétrons são frequentemente chamados de conchas, que circundam o núcleo do átomo. Cada concha é designada por um número inteiro, começando com 1. Quanto maior o número da concha, maior a sua distância do núcleo do átomo. Os elétrons em cada invólucro existem em regiões chamadas de orbitais ou subcasas, que são designadas S, P, D e F. A primeira concha está mais próxima do núcleo, conterá apenas 2 elétrons, o segundo 8, o terceiro 18 e assim por diante. Dentro de uma concha, cada orbital pode ser ocupado por não mais do que 2 elétrons. Cada concha contém o mesmo tipo de orbital encontrado na concha anterior e um novo tipo de orbital também. A primeira concha contém apenas o orbital S, mas a segunda concha contém o orbital S e 3 orbitais P. Cada um desses orbitais P pode conter 2 elétrons, de modo que os orbitais P combinados dentro de uma concha podem obter 6 elétrons. Isso também é representado por esse diagrama de Pauli. O mais à esquerda. Nós temos aqui uma setinha passando pela casa 1S, voltando na 2S, aí vemos para 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S e assim por diante. Nós temos elétrons de átomos que vão para além da família F, além do grupo F, mas normalmente não são encontrados de forma natural na natureza. Os orbitais S do primeiro e do segundo invólucro contêm cada um 2 elétrons, e o orbital P do segundo 6 elétrons. Ao escrever a notação da configuração eletrônica, o sobrescrito na letra que indica o tipo de orbital nunca pode ser maior do que o número máximo de elétrons que pode ocupar esse tipo de orbital. Os sobrescritos para S, P, D e F nunca serão maiores do que 2, 6, 10 e 14. Dessa forma, é sempre 1S2, 2P6, 3D10 e 4F14, ou o número que sobrar de elétrons. Isso não significa, no entanto, que uma camada seja completamente preenchida antes que os elétrons comecem a ocupar a próxima camada. Um gráfico de configuração mostra que o orbital 4s será ocupado antes do orbital 3d, como vocês podem ver nessa diagramação. Isso acontece porque, à medida que o número de elétrons aumenta, os elétrons interagem entre si e criam condições nas quais o orbital superior é o estado de energia mais baixo para o próximo elétron ocupar. Compreender a configuração eletrônica é importante e particularmente importante para o estudo da química. Isso ocorre porque as reações químicas geralmente ocorrem nos elétrons de valência ou na camada externa. As configurações eletrônicas da camada de valência fornecem informações importantes sobre como cada elemento reage com os outros. A camada de valência é dada, como mostrado na figura mais à direita, pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Isso no modelo da concha mais antigo. Nessa sequência, cada uma dessas camadas só pode conter um determinado número de elétrons. Isso em uma visão meio que 2D. Quando a coisa vai para o 3D, começa a ficar um pouquinho mais complicado. De modo geral, agora nós temos o átomo. A configuração eletrônica de um átomo é a representação do arranjo de elétrons distribuídos entre as conchas e subconchas orbitais. Geralmente, a configuração eletrônica é usada para descrever os orbitais de um átomo em seu estado fundamental, como dito anteriormente, mas também pode ser usada para representar um átomo que se ionizou em um cátion ou um ânion, compensando com a perda ou ganho de elétrons em seus subsequentes orbitais. Nós temos aqui a imagem do átomo de hidrogênio ganhando energia e perdendo energia. Muitas das propriedades físicas e químicas dos elementos podem ser correlacionadas com suas configurações eletrônicas exclusivas. Os elétrons de valência, elétrons na camada mais externa, são um fator determinante para a química única do elemento.
Nessa imagem mais à direita nós temos esse átomo, com esses elétrons rodando suas camadas de valência. Se vocês observarem bem, todos eles estão na camada S, só que em posições diferentes. Esse átomo, portanto, contém 3 elétrons em uma única camada de valência. Mas como isso é possível? Eles estão em orbitais diferentes. Visto isso, podemos retroceder um pouco e abrangemos agora a questão da estrutura eletrônica. A configuração eletrônica, também conhecida como estrutura eletrônica, é o arranjo de elétrons em níveis de energia em torno de um núcleo atômico. De acordo com o modelo atômico mais antigo, o que a gente está usando da concha, os elétrons ocupam vários níveis, desde a primeira concha, mais próxima ao núcleo, a K, até a sétima concha, Q, mais distante do núcleo. Em termos de modelo mecânico quântico mais refinado, os invólucros QK são subdivididos em conjuntos de orbitais, cada um dos quais pode ser ocupado por não mais do que um par de elétrons. A configuração eletrônica de um átomo no modelo atômico do invólucro pode ser expressada indicando o número de elétrons de cada invólucro. Dessa forma, nós podemos ver aqui duas imagens. A primeira do modelo da concha, o mais antigo, o que a gente está utilizando para ver com mais clareza, onde nós temos aquele mesmo modelo do átomo com esses 3 orbitais, esses 3 anéis no caso, com esses átomos em volta. Já mais embaixo, nós temos uma versão mais robusta, uma versão mais atualizada, com todos os seus orbitais coloridos. É uma forma mais dinâmica de ver o átomo. Partimos agora para algo a mais dessas configurações eletrônicas. De forma resumida, as configurações eletrônicas são uma maneira simples de anotar as localizações de todos os elétrons em um átomo. Como sabemos, os prótons com carga positiva do núcleo de um átomo tendem a atrair elétrons com cargas negativas. Embora todos os elétrons fiquem dentro de um átomo por causa da sua atração pelos prótons, eles também se repelem mutualmente, fazendo com que eles se espalhem pelo núcleo em padrões regulares. Isso resulta em belas estruturas geométricas chamadas de orbitais, que representam as regiões distintas ao redor de um núcleo de cada elétron traça. A razão pela qual os elétrons tendem a permanecer em seus orbitais separados, em vez de se acumularem, é conhecido como o princípio de exclusão de Pauli, que já foi citado em 2 dos nossos vídeos. Um teorema da mecânica quântica que determina que nenhum elétron jamais pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. O princípio da exclusão de Pauli surge mais do que apenas a repulsão eletrostática de elétrons negativos. Provém também dos princípios físicos fundamentais que restringem todas as escolas subatômicas. Os orbitais representam endereços identificáveis para cada elétron ao redor de um átomo. Pense nos elétrons como inquilinos de um dos vários blocos de apartamentos localizados perto de um belo parque. Todos os elétrons querem viver perto do parque, o núcleo, mas nem todos podem viver no mesmo lugar. Em vez disso, alguns elétrons vivem nos apartamentos mais próximos do núcleo, mais próximos na medida que o número de elétrons que querem viver perto de um determinado núcleo aumenta. Alguns deles precisam se mover, pois os apartamentos mais próximos do núcleo se enchem. Isso descreve uma tendência observada na tabela periódica. Elementos com um número atômico pequeno e, portanto, menos elétrons, tendem a ter a maioria dos seus elétrons vivendo em orbitais próximos ao núcleo. Na periódica, os orbitais e os níveis de energia mais distantes do núcleo começam assim. Para rastrear onde um determinado elétron mora em um átomo, você precisa não saber apenas a que distância do núcleo ele é encontrado, o que determina seu nível de energia, pois os elétrons mais distantes do núcleo tendem a ter energia mais alta, mas também o tipo de orbital em que ele pode ser encontrado. Como temos aqui o átomo de hidrogênio, o mais básico de todos, com somente um elétron, e ao lado nós temos o criptônio, cheio de elétrons. Pense nisso como não saber apenas em qual prédio ou nível de energia o elétron mora, mas também no número de seu apartamento. A
Aproveitando esse gancho já dado por toda essa introdução de Pauli, vamos nos aprofundar um pouquinho mais no que seria essa nossa tabela periódica. A tabela periódica é uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados por seus números atômicos, configurações eletrônicas e recorrência das propriedades periódicas. Este ordenamento mostra tendências periódicas, tais como elementos com comportamentos similares na mesma coluna. Também mostra quantos blocos retangulares com propriedades químicas similares, em geral dentro de uma linha ou período, estão os elementos metálicos na esquerda e os não metálicos à direita, todas elas em uma grande organização sistemática. As linhas dessas tabelas periódicas são denominadas de períodos. As colunas são denominadas de grupos. Existem 6 grupos que têm nomes específicos, além de uma numeração. Nós temos, por exemplo, o grupo 17, os halogênios. Nós temos o grupo 18, os gases nobres. A tabela periódica pode ser usada para deduzir as relações entre as propriedades periódicas de um elemento e predizer as propriedades de novos elementos ainda não descobertos ou sintetizados. A tabela fornece uma estrutura útil para analisar o comportamento químico e é amplamente utilizada na química e em outras ciências. Ela foi feita inicialmente pelo químico Dmitry Mendeleev. Ele publicou pela primeira vez em 1869 essa primeira versão amplamente reconhecida da tabela. Houveram várias mudações até chegarmos ao que temos hoje. Um dos primeiros grupos que iremos falar são os metais. Os metais são compostos pelos metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos, os metais de transição, os semimetais, os outros metais e os não metais. Seguindo essa tendência, nós temos a família chamada de ametais. Os ametais são compostos pelo hidrogênio, pelo carbono, pelo oxigênio, pelo nitrogênio, pelo fósforo, pelo enxofre e pelo selênio. O hidrogênio não está nessa imagem porque ele possui uma composição especial. Será explicado posteriormente. Após eles, nós temos os chamados de halogênios. Os halogênios são a família do flúor, conhecida também como grupo 17A. É composto pelo flúor, cloro, bromo, iodo, acetato e tennessino. Todos eles possuem propriedades físicas e químicas semelhantes, por isso estão na mesma família, ou no mesmo grupo. Em seguida, nós temos os gases nobres. Eles são amplamente conhecidos pelo simples fato de que não se misturam facilmente com outras substâncias. Eles são formados pelos elementos como hélio, neônio, criptônio, argônio, xeônio, radônio e oganessônio. O oganessônio, inclusive, é o último elemento químico descoberto. Ele possui um número químico, um número de prótons de 118. Ele é um elemento sintetizado. Após os gases nobres, nós temos os lantanídeos. Os lantanídeos estão naqueles grupos abaixo da tabela periódica. Ele é toda essa faixa azul clara na parte superior. O primeiro membro da família é composto pelo lantânio, seguido do césio. Todos ambos esses conjuntos são altamente radioativos e sintéticos em sua grande parte. Após os lantanídeos, nós temos os actinídeos. Ignorando a parte azul que acabamos de falar, eles se encontram nessa segunda faixa abaixo, a faixa mais arroxeada. O primeiro elemento químico é o actínio, seguido do tório. Todos esses, como também os lantanídeos, a maioria são sintetizados e altamente radioativos. Dito todos esses grupos especiais dessas tabelas, da tabela periódica, nós vamos ver na prática. Quer que eu desenhe? A tabela periódica, todos os elementos, desde o hidrogênio até o oganessônio, foram descobertos ou sintetizados. Todas as adições mais recentes, confirmadas pela IUPAC em dezembro de 2015. Os primeiros 94 elementos existem naturalmente, embora alguns sejam encontrados somente em quantidades de trações ou reatores nucleares. Tem sido buscada a síntese de elementos com números atômicos maiores, desde então. Vários elementos radionuclídeos sintéticos ou que ocorrem naturalmente também têm sido produzidos em laboratório.
Em dezembro de 2017, a Organização das Nações Unidas declarou o ano de 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica, em reconhecimento à importância da crescente constatação global de como a química promove o desenvolvimento sustentável e fornece soluções para os desafios globais nos campos da energia, educação, agricultura e saúde. Mas vamos ver agora como é essa tabela periódica com todo. Aqui está ela. Depois de várias formulações, nós temos, por fim, a tabela periódica. Nós temos aqui o hidrogênio se destacando com o seu outro grupo aqui, em azul escuro. Nós temos os metais alcalinos, os alcalinos terrosos, os metais, os semimetais em verde claro, os metais em transição, os não metais. Nós temos a família dos halogênios, a família do flúor, uma família em especial também do oxigênio chamada de calcogênio. Nós temos os gases nobres e aqui em roxo e rosa, diferente da outra imagem, nós temos os lantanídeos e os actinídeos. Todos eles organizados nessa grandiosa estrutura sistematizada que é essa nossa atual tabela periódica. Ela possivelmente vai passar por novas modificações? Sim, à medida que vão ser descobertos novos ou sintetizados novos elementos químicos. Observar o mundo subatômico nos diz um pouco mais sobre o lugar em que estamos, onde vivemos e como tudo é feito. Vimos agora então todos os átomos polieletrônicos e um pouco da tabela periódica. Esse foi o nosso passeio atômico viajando o mundo dos átomos. E aí, como foi seu aprendizado até agora? Esse é o último vídeo da nossa série de 3 vídeos. Agradeço que você tenha assistido até aqui. Nossas referências estão no final do vídeo. E obrigado pela atenção. Até!